Olá, tudo bem? Mais um programa São José do Sul no Mapa. Vamos divulgar turismo em São José do Sul. E vocês estão com certeza estranhando os nossos convidados de hoje. Mas não estranham, a notícia é boa, a notícia é muito boa. Daqui a pouquinho, já voltamos. Pois bem, pessoal, como eu falei, a notícia é boa, mas antes ainda de nós falarmos aqui com a nossa Força Policial de São José do Sul, o Paulo tem um recadinho dos nossos apoiadores, né, Paulo? Dos nossos convidados que estão conosco no programa já, Decor, Sabor e Companhia, pimentões coloridos, deliciosos por natureza, né? Agroturismo FIR, produtos orgânicos de moranguinhos orgânicos e hortaliças orgânicas, e todos os segundos domingos de cada mês um café colonial com reserva antecipada. Major Blink, provedor de internet para São José do Sul e municípios circunvizinhos. Móveis e esquadrias Bon e 100% Gaúcho, o site da Agronegócios, e agora nosso novo parceiro e nosso apoiador, Prefeitura Municipal de São José do Sul. Muito bem. Então, Sargento Camilo, boa tarde. Boa tarde. Nós temos hoje então a presença Sargento Camilo, Soldado Hernandes, Soldado Alberto. Os três trabalhando em São José do Sul, ou de vez em quando, ou como é que funciona? Existe um rodízio porque São José do Sul é uma cidade pequena. Sim, na realidade eu comando São José do Sul. Certo. Soldado Alberto trabalha em Barão. Soldado Hernandes trabalha em São Pedro da Serra. Então, eles, como são militares que trabalham na área do ProERD, então eu trouxe eles junto para nós conversar. Vamos conversar sobre o ProERD. Exato. Um papo referente ao nosso programa que está em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Então vamos lá, vamos conversar sobre o ProERD. O que é o ProERD, Sargento? Ou é o Soldado Alberto Hernandes que vai nos dizer o que é? Bom, boa tarde. Boa tarde. O ProERD, então, é um programa, um dos únicos programas que a Brigada Militar tem ativo hoje, né? Muitas vezes as pessoas perguntam o que quer dizer a palavra ProERD, né? Então, ProERD significa Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Então, o ProERD basicamente é isso aí. Drogas e violência. Drogas e violência. E ele é aplicado em estudantes. Isso, ele é aplicado nas escolas municipais, particulares, estaduais. Então, tem 3 ou 4 círculos, vamos dizer, que é a educação infantil, o 5º ano, o 7º ano e o de pais. De pais também? De pais também. Os pais entram juntos Isso. também. Na nossa região aqui a gente dá ensina basicamente o 5º ano. 5º ano, para eu conseguir me localizar, porque eu sou ainda da geração de três alterações, né, no sistema educacional. 5º ano e idade? Que idade? De 10 a 12 anos, mais ou menos. 10 a 12 anos. 10 a 12 anos. É a idadezinha perigosa. É a idade que eles começam a aprender as coisas, a dizer não, né? Eu bato muito na tecla que até nós estávamos conversando antes, né? Que nós temos, depois o Hernandes vai explicar um pouco mais do modelo de tomar de decisão. É ali que eles começam a sair, né? Já começam o início das festinhas, né? Então eles têm que... Eles 10, 12 anos, sim. Já começam, né? 12 anos ali já é o auge deles. Né? Aquela geração de antigamente que a festa começava depois dos 15 não existe mais, né? As festinhas de escola é 10, 12 anos, eles já estão... Então é ali que eles aprendem. Nós, no caso, ensinamos a eles a dizer não, né? Eles têm que aprender a dizer o não para a hora que uma pessoa vem e ofereça alguma coisa para eles. Tá, quer dizer, então eles podem ir para a festa. Porque eles não precisam dizer não para a festa, eles precisam dizer não para aquilo que é oferecido na festa. Daí vai da cultura do pai e da mãe, né? Depende do pai e da mãe. Eu acredito que depende do pai e da mãe. Eu acredito que até que já possa deixar ir para uma festa,
mas tem que saber aonde, com quem vai estar dentro dessa festa. Né? Se é uma festa na casa de um coleguinha, leva, busca, né? Mas eu acredito que a principal coisa é saber aonde que essa criança vai estar. Porque se tu corta totalmente, entra em choque, porque é a idade desse pré-adolescente se firmar. E essa firmação é justamente na pré-adolescência. Se não for nessa idade ali, depois já é bem mais difícil, né? Essa transição que acontece com eles nessa idade, é que nem o Alberto falou, é a hora de sair, eles começam a receber uma influência do adulto, não o adulto mais pai e mãe, mas é o adulto amigo, é o amiguinho um pouquinho mais velho, né? Então o nosso programa, o programa do ProERG, ele visa já isso. O filho quer ir numa festa, ele vai na festa. Então lá dentro, o que pode acontecer com ele? Pode receber oferta de droga, pode oferecer oferta de bebida. E a nossa aula do ProERG é para isso, para ele ter esse discernimento de poder dizer não, de receber uma pressão de algum adulto e ele, não quero. Então vou ali num outro lugar, vou dançar, vou namorar, fazer qualquer outra coisa. Menos entrar na droga, entrar na bebida. Isso que é a nossa ajuda para ele, né? Auxiliar ele a poder tomar uma decisão correta da situação. Eu acho importantíssimo, o ProERG eu venho acompanhando já há mais tempo, na secretaria, lá na prefeitura onde eu atuava, e antes eu fui conselheiro tutelar aqui em Montenegro, né? Então a gente acompanha bem de perto, e o grande apoio nosso, o grande referencial nosso aqui para lidar com esses pré-adolescentes é justamente a Brigada Militar, com esse programa ali. Isso foi muito, muito importante para nós, para o Conselho, e hoje eu acho que a sociedade em si, ela tem que valorizar mais ainda esse programa de vocês. Para o senhor ter uma ideia, da questão da pandemia, a necessidade que, né, Alberto, os professores, eles estão querendo que volte logo, né, as atividades ali do programa do ProERG, para que nós possamos continuar as atividades ali, que é dar atenção com os alunos nas escolas. Então isso... A demanda está muito grande, né? Todas as escolas querem. Mas já começou agora, né? Não, ainda não. Começa o segundo semestre. Nós ali na nossa região, nós temos o apoio, né, das 4 prefeituras, né? Porque a gente faz todos os anos a gente faz os 4 municípios, né? Então nós somos da região de Salvador do Sul, terceiro pelotão. Então engloba Barão, São Pedro da Serra, Salvador do Sul e São José do Sul. Então cada ano a formatura é numa cidade. Então as outras 3 cidades vão para uma cidade. Então fica uma formatura grande, bonita, com uma movimentação maior E esse ano a formatura vai ser... Esse ano a gente não entrou em contato ainda, que a gente não conversou ainda com os secretários, mas provavelmente ou é São José do Sul ou é Salvador do Sul. Eu ouvi falar que seria São José do Sul. Se eu não me engano, aqui de cabeça assim, eu não vou me lembrar, mas é uma das 2 cidades. Tomara que seja São José do Sul. Vamos trabalhar para isso. Quem sabe trabalhar para isso. Vou cobrar. Quem sabe a gente não faz uma cobertura bonita com a TV lá, né? Mas com certeza. Com certeza. Né? São José do Sul, se eu não estou bem enganado, eu dei, acho que faz 3 ou 4 anos que eu estou dando aula, né? Que a gente chama de aula, né? Mas que a gente dá o curso do ProERG lá em São José, então na Valéria Kirch e na São José do Maratá, né? Que são as 2 maiores escolas. Que é estadual ali. Que é estadual. Então a gente deve ter formado ali em São José na base de umas 200, 250 crianças nesses anos. Né? Que dá 10% da população de São José. Mais ou menos. 2.400 habitantes. Pois é. É bastante. E só E de agora, criança, né? Agora faz um mês atrás eu me formei, fiz o curso lá em Santa Rosa com mais 2 colegas, que é o Weber e a Soldado Weber e Soldado Souza. E antes era só o Alberto e o Soldado Franklin que davam aula nos 4 municípios. E o Franklin foi transferido para Carlos Barbosa agora. E daí era só o Alberto que tinha que dar, então a demanda ia se tornar muito grande para ele. Aí a gente fez uma prova aqui, uma seleção, daí teve o curso lá em Santa Rosa, a gente foi e completou o curso. Então agora tem 4 instrutores para 4 cidades. Então a gente vai conseguir abranger mais crianças, vai ficar o Alberto em Barão, o Weber em Salvador, eu em São Pedro e a Souza só para São José do Sul. Então a gente, em vez de esse único instrutor
ter que fazer todos os municípios, a gente vai conseguir dar cada um dar uma atenção, o que fica muito melhor, porque daí tu consegue trocar ideias com professores, com o secretário da educação, com todo mundo, né? Tá, e tu respondeste uma pergunta que eu ia te fazer. Se como são 4 instrutores para 4 cidades, se vocês iam se revezar, cada instrutor passar uma matéria, uma parte do programa, ou se ficaria um instrutor para cada cidade? Tu já respondeste, é um instrutor para cada cidade. Fica um em cada cidade e o curso ele é o mesmo. Eu vou aplicar o curso lá para as minhas crianças, lá para os meus alunos. O Alberto aplica o mesmo curso para as escolas dele. Não, eu pergunto porque tinha ideia de perguntar, porque às vezes o instrutor se especializa numa determinada parte do programa. Então o cara é especialista naquilo. Ele passa aquela especialização passaria para as 4 cidades, né? Mas não é o caso. Não, cada um para cada cidade. A gente estabeleceu que cada um vai ficar com a cidade, então o Hernandes lá vai ficar responsável de São Pedro da Serra, do início ao fim, até o final da formatura. Cada instrutor é especialista em tudo, então, em todo o programa. Nós temos 10 lições, né? Então o caderno é feito com 10 lições, então o Hernandes, por exemplo, ele vai passar as 10 lições para os alunos dele. O mesmo conteúdo que as crianças, os alunos de São José do Sul vão receber, os de Barão vão receber do estado todo, né? Claro. E os alunos e os pais, né? Não, alunos. Os pais a gente não... Os pais não? Os pais a gente não tem efetivo para dar esse conteúdo dos pais. Mas nós temos dentro do nosso livro umas conversas em família, que é uma determinada atividade que os alunos levam para casa para ter uma conversa com os pais. Então os pais, vamos dizer por fora, eles participam no programa também, porque eles têm que... Todos esses ciclos que o ProERD abrange, o mais importante que foi designado assim é o 5º ano. É essa idade de 9, 10, 11, 12 anos ali. Então, se puder dar um a mais, ótimo. Se não puder, o 5º ano vai ser dado. Que é o que vai ser definitivo ali, o que se entende que é o mais importante dar, é esse do 5º ano, né? Sim. E aí, como o Santo Camilo disse, né, a questão da pandemia, as próprias diretoras da escola lá em Barão já me procuraram, tu não tem como dar para o 6º ano e para o 7º ano, porque eles não tiveram, né? Quando eles estavam no 5º, são 2 anos teve o primeiro ano de pandemia, exato. eles foram para o 6º e agora estão no 7º. Digo, olha, a gente vai levar para a coordenação para ver se a gente pode... dar a mesma matéria, vamos dizer, para o 6º e 7º ano. Acredito que não tem, até a gente ficou de conversar para ver qual é a determinação que a gente vai receber sobre isso aí. Alberto, tu falaste há pouco que esse é um dos únicos programas que a Brigada ainda tem. Isso. Quais são os programas que tinha e hoje não tem? E por que Antigamente não tem? tinha o Prosepa, né, que era tinha o Brigada Mirim, tinha Bombeiro Mirim, tinha vários outros projetos que a Brigada era ligada à criança. Hoje em dia não existe mais nenhum, né? A não ser se um comando, vamos dizer, o 5º BPM adote um tipo de projeto. A nível estadual. A nível estadual, O governador cortou tudo. Isso já vem de alguns anos, de outros governos, né? Governos anteriores, efetivo também. Isso, eu acredito que pelo resultado que dá o ProERD, o governo não trancou ainda, né? Então o único projeto ativo estadual da Brigada Militar é o ProERD. E esse programa ProERD, ele funciona só aqui no Rio Grande? Não, em vários estados do Brasil funciona. Ele foi implementado no Brasil através do estado do Rio de Janeiro. E o estado seguinte que fez foi o Rio Grande do Sul. Foi ali na década de 90 que foi implantado aqui no nosso estado, 98 acho que foi. 1998. 98, ele foi implantado. E se eu não me engano, no Rio de Janeiro foi em 89. E tudo isso também é ligado aos Estados Unidos. Então esse projeto, esse programa vem dos Estados Unidos, né? Então o primeiro lançamento foi nos Estados Unidos, depois de lá começou a se espalhar para outros países, depois até que chegou... Tá aí uma coisa boa que nós copiamos dos americanos, dos norte-americanos, né? Ele na nossa força policial, até isso é um tema até que eu ia tocar, não sei se eu ia tocar. Digo, na nossa força policial, ele como é que eu posso dizer assim, ele é bem complexo, porque a gente atua numa situação de repressão, muitas vezes, né? E ele só é baseado na prevenção. Então pega
o instrutor ProERG, ele tem que ter o dom, ele não está mais trabalhando com certo público de abordagens, de nada. Ele está trabalhando com crianças, ele está passando uma informação para uma criança. Então tem que tirar um pouco aquela parte militar do corpo, da cabeça e se direcionar muito para a parte de criança. Então isso é uma coisa que eu particularmente acho muito interessante. Porque simplesmente quando a gente entra numa sala de aula fardado, que a aula é dada fardada, né? Já dá aquele silêncio na sala de aula. Eu digo, e a brigada, os outros estados que têm o ProERG, através das polícias militares, e quebra totalmente o gelo. Então, aquela criança que só ia ter um contato com uma polícia quando fosse adulto, num acidente de trânsito, alguma coisa assim, então ele vai ter aquele policial ali como referência, né? Até o Alberto, que já dá aula há mais tempo, aquele ali foi meu professor ProERG, aquele ali não sei o quê, aquele ali não sei o quê. Então é tipo, a gente fardado, a criança está ali aproximando da polícia, né? Pra gente também é muito gratificante isso, é muito... Tu quebra esse paradigma de polícia... tem muitos pais que gostam de falar, né? Senão o tio vai pegar, não sei o quê. Então a criança tá vendo que o policial também é uma pessoa do bem, sabe? Que gosta dele, que tá transmitindo. Que é um amigo, né? Que tá transmitindo uma coisa boa ali, pra ele, né? que tá passando segurança. Até os nossos instrutores lá no curso falaram assim: vai ter crianças que vai chegar para ti e vai dizer, não vai ter para quem pedir ajuda, e vai chegar sei lá, uma criança ali, um adolescente já com 14 anos, para quem que eu vou pedir ajuda? Não, mas me ensinaram no ProERG tal coisa. Aí ele vai lá no policial, na viatura que está parado lá no centro, fala, o senhor tem como me ajudar? Me perdi, estou com dúvida, alguma coisa assim. Então essa aproximação da criança com o policial também é muito importante para nós, né? Sim. Lá na frente vai fazer um adulto mais maduro, né? Mais consciente. Tá certo. A formação da pessoa, do ser humano, hoje, inclusive, falta muito, né? Tem aquele dizer, não é não. Essa firmeza, o pré-adolescente, ele precisa dessa firmeza, de firmar, se afirmar. Porque eu te garanto que depois, se ele for na idade já adolescente ou adulto, se ele se enfrentar um problema, para quem ele vai procurar? É aquela pessoa que disse o não, que soube, que ensinou ele, que a vida não é só assim, né? A vida também tem ele não, vai procurar. Né? Eu acho muito importante essa aproximação da brigada do pré-adolescente, porque na adolescência, se ele, como tu colocaste, se ele se sentir com um problema, ele vai parar lá no lado da viatura. Vai do lado da viatura e vai pedir auxílio. Ele poderia ter medo, mas... Que nem eu digo, através de uma aula de ProERG, daqui a pouco ele vai sentir segurança no policial e não o medo do policial. Então ele vai recorrer à polícia, né? Tá certo? Há pouco nós estávamos falando aqui em off, né, antes do programa. Antigamente vocês mostravam as drogas para as crianças, né? Hoje mudou. Como é que funciona hoje? Antigamente era mais basicamente, ou até o Alberto também pode me ajudar se tu quiser. Era levado droga, maconha, crack, cocaína, era explicado o que ela era, o que ela fazia no corpo, e simplesmente falava... Mas era só falar, as crianças não experimentavam. Não. Não podia experimentar, né? Não, nem pensar. Tá. E era dito que era fazer mal, recusa, se alguém te oferecer essa pó branco, tu diz não, que era uma cocaína, se alguém te oferecer uma erva, tu diz não. E hoje a metodologia de ensino, ela mudou de um tempo para cá, né, Alberto? Acho que uns 6, 7 anos para cá. Que é ensinar a criança ali, o aluno, a dizer não. Aí é um dizer não de uma forma geral. É dizer um não para um adulto, uma pessoa estranha que vem oferecer um doce, vem oferecer uma carona, vem oferecer uma bebida alcoólica, vem o pai, a mãe que não quer colocar o cinto de segurança, pai, temos que colocar o cinto de segurança, né? Essa parte, então a gente tenta educar essa criança de uma forma geral, para aprender a dizer não para as coisas mais perigosas, né? Não simplesmente para a droga, porque muitas crianças quase não vão ter o contato, não vão saber o que é uma droga, mas estão indo beber, estão indo sair, cometer furtos com algum adolescente maior, com alguma maior, que ele está achando legal aquilo ali. Então a nossa metodologia de ensino mudou para a criança aprender a dizer não para coisa ruim, assim, para evitar o problema, né? Tentar sair pela tangente, como se diz. Chegou a dar aula nesse modelo mais... Cheguei a dar uns 2 anos de aula assim.
uma coisa que eu bato muito na tecla é a questão da responsabilidade. Né? Então, até em casa mesmo, quando, né, nossos filhos, a gente já tem que dar responsabilidade para eles. Eles mantendo a mente ocupada, eles não vão começar a pensar besteira. Né? A questão do não que o senhor estava falando, a pessoa que está oferecendo para alguém, ela sabe o não que a outra pessoa está dando. Se dá um não meio encabulado, ele vai oferecer de novo. E na insistência ele vai ganhar aquela pessoa. Né? Então a gente ensina numa das nossas aulas ali a dizer o não certo, né? Que é aquele não positivo, né? Um não positivo, né? Que fica um pouco contrário, né? Mas é um não, mas um não com forte, certeza, né? É um não quero, Não quer, né? E deu, sai de esquece. perto e ponto final. Se vai me oferecer, não sei, não quero. Aí a pessoa vai Daqui a pouco daqui até, a pouco ele vai. né, na questão da insistência vai ganhar. Tem que ter a confiança, né? Vai Passar ter, da aula exatamente. que é Tem que ter aquela confiança, né? O de não dizer, da confiança. Não quero, sai de perto de mim. Né? Eu vou contar para alguém, vou chamar a polícia. Vou embora. Eu vou embora, né? O mais tranquilo é vou chamar a polícia, aí o cara tem Aí que parar. Né? termina o problema. Né? Aí deve parar. Tem um outro item, além das drogas, né, que nós estávamos discutindo há pouco, que eu particularmente acho muito importante, que vocês também, que está incluído nesse programa do ProERD, que nós falamos há pouco, que é o tal do bullying. Né? Como funciona isso nesse programa? Como é que vocês passam para as crianças mais sujeitas a sofrer bullying? Como é que eles podem evitar isso? Numa das nossas lições ali, então, é tratado especialmente do bullying, né? Então, ali tem vários tipos de métodos. Pergunto porque isso desculpe te interromper, mas pergunto porque isso é uma preocupação recorrente dos pais, né? Eu sei que os meus pais tinham essa preocupação comigo, eu tive essa preocupação com os meus, principalmente quem sofre bullying normalmente é o guri, né? Então, por isso que de repente, alguns pais que não têm os filhos ainda nessa idade, ou já passaram, né? A gente não pode fugir, vamos dizer assim, do que o nosso caderno ali diz, né? Então, a aula é de 45 minutos, é tratado sobre isso e ponto final, né? Eu já dou um pouco a mais desses meus 45 minutos, porque eu dou a questão do caderno e depois eu fico um pouco foco um pouco para o lado de fora, principalmente na área do bullying. Né? Então, a gente tem que ensinar as crianças que elas têm que vir falar tanto para nós. Eu cansei de chegar dentro da sala de aula e no final o aluno, eu preciso falar contigo a sós. Tá bom? Termina a aula, a gente manda todo mundo sair e fica aquele aluno, tá acontecendo isso. Então, vamos levar para a direção, né? Vamos... E hoje em dia acontece muito isso nas escolas. Muito mesmo. Não é questão de um caso, 2 casos, são vários casos. Né? E como a gente está falando diretamente de São José do Sul, a gente sabe que ali eu mesmo já peguei casos dentro de São José do Sul. Em São José do Sul. Né? Graças a Deus a gente consegue reverter. Né? A gente tem que chamar o agressor, que a gente chama de agressor ali, né? Claro. Nós temos que chamar o agressor, temos que ter aquela conversa com ele, tem que ser levado aos pais dele também, né? Para os pais deles poderem nos ajudar. Eu acho muito importante os pais sempre, nesses casos, né? Mas na realidade a pessoa que sofre o bullying, ele absorve aquilo para ele, né? Até um certo dia ele estourar. Os pais têm que ter muita atenção, porque ele não vai falar, ele vai ficar tímido, ele vai ficar com vergonha. Ele tem vergonha, né? Ele tem vergonha. O professor também tem que ter muito cuidado, porque a criança vai mudar de atitude, ela vai ficar... vamos fazer tal exercício. Aí aquela criança não quer ir. Por quê? Porque ela está sofrendo alguma coisa, algum motivo está dando a ela de não participar daquela atividade, né? Se todo mundo, quando vai dar uma investigada, daqui a pouco é um bullying, né? Ele está sendo criticado pelos colegas, só que guarda muito para si, né? Então o professor e os pais têm que estar sempre com muita atenção, né? E já começa a se isolar, né, dos coleguinhas e tal, então... Isso, exatamente. Uma das primeiras coisas é isso aí, né? Tem que cuidar. Ele não quer ficar junto com a turma, não quer ficar junto com vai certos com colegas. Bota um casaco de quer se mostrar, né? De algum jeito a criança está sempre tentando chamar a atenção, né? Tá sempre... Então daqui a pouco aquele tá inquieto, não para de falar. Quando tu vai investigar, tem alguma coisa por trás daquilo ali, né? Então tem que ter muita atenção, né? E às vezes a gente adulto, tu acaba passando, batido, né?
Tipo, não, tá, mas só tava elétrico hoje, alguma coisa assim, mas quando vê tem algum porém ali, né? Nesse programa tem também, já que estamos falando em agressão, bullying, tem alguma coisa também na questão familiar, assim, vamos dizer, a criança que sofre agressão, abuso, que se diz, né, de casa, de adultos, não. Aí não pega esse programa aqui, não pega. Específico. O que é a ideia dessa nova metodologia? É poder a criança trazer pro professor da escola ou pro instrutor que ele está sofrendo um problema. Né? Não diretamente, assim, tem um específico, se um adulto está te abusando, tu fale para nós. Certo. Mas como esse modelo de tomar decisão do ProERG, ele vai expor em algum momento que tem algum problema. Tanto que tem uma didática ali que é a caixinha de pergunta. Então na aula não é deixar a criança fazer pergunta, né? Quer uma pergunta? Lembrem da caixinha. Aí tem uma caixinha ali que muitas vezes acontece o estou sofrendo abuso em casa. A confissão acontece ali. Ali, a confissão acontece ali. Então, eu queria perguntar uma coisa. Caixinha de pergunta. E daqui a pouco o sargento Camilo quer fazer uma pergunta e não tem coragem. Mas eu pedi para fazer pergunta e vou largar na caixinha, o sargento se encoraja. Não, mas se o Hernandes vai fazer, eu também vou fazer. E vai lá e relata aquilo ali. Vai ler. Eu vou ler, não sei que criança é. Prof. Criança. Pela letra, a professora já vai saber quem é, né? Sim. E daí tu já vai conselho, já vai investigação. Se for uma coisa criminal, delegacia, né? E assim vai. Essa caixinha de pergunta, até é interessante o Hernandes ter lembrado disso. É um método também, aí a gente volta lá, que eles estão na pré-adolescência, eles têm vergonha de tudo, né? Então, dentro da sala de aula, eles não perguntam. É muito difícil uma criança perguntar alguma coisa. Então, mas eles têm dúvidas, né? Então, a caixinha de pergunta, eu faço também, como o Hernandes diz, tem a caixinha na sala de aula, fica 24 horas dentro da sala de aula, eles vão para casa, voltam, tem aquela dúvida, eles escrevem no papel e colocam ali, não precisa colocar o nome. Eu adotei essa medida até para depois, como já aconteceu também, de a gente pegar esse tipo de relato, né, algum problema ali, e aí a gente guarda aquele papel e depois vai para, como o Hernandes, vai conversar com a professora de quem é essa letra. É do sargento Camilo. Então tá, então só um pouquinho, vamos atrás do sargento Camilo e vamos ter uma... É que é o nosso comandante, né? Então aí a gente pega e vai, então, como o Hernandes direciona esse problema, né, para a direção da escola e aí outro órgão competente que precisa ajudar essa criança. Sério, quanto tempo de curso? Quanto tempo dura esse curso? São 10 lições, né, e cada lição dura em torno de 45, 50 minutos. Então, são 10 lições? São 10 lições. E é semanal? Semanal. 10 semanas, então? 10 semanas. E mais a formatura. Isso, tá, onde tem algum tipo de premiação, ganha as camisetas, né? A gente faz as camisetas, para cada aluno ganha a sua camiseta. E tem uma recompensa no final, que é a premiação da melhor redação. Melhor? Redação. Redação. Isso. Legal. E para conseguir, o Alberto falou, essas camisetas, esses brindes, a gente tem colaboradores, né, Alberto? A gente tem bastante colaboradores, então, né? A Prefeitura Municipal, algumas empresas da nossa região ajudam a gente. Eu tive numa formatura em São Pedro da Serra, da regional, de vocês, na época eu estava na secretaria, até sorteio de bicicleta tinha. E o importante foi feita a formatura dos municípios todos, no ginásio lá, não sei quem era o instrutor na época, mas isso encheu, vem os pais, o bom é isso, a integração de todos. E valorização desse programa. Valorização, exato. Vem pais, vem todo mundo, as prefeituras mandam os ônibus, vem ônibus lotados. É muito bonito. É muito bonito. A gente tenta enfatizar o máximo possível na sala de aula para esse dia, que é um dia importante para eles, né? Como se fosse uma formatura, né, de segundo grau, com a polícia, né, ali, né? De faculdade, de concurso público, vamos dizer. Então a gente, na realidade, eles são o holofote, né? Eles que são as pecinhas principais naquele dia ali. Então a gente convida família, até eu brinco, só pode convidar pai, mãe, gato, cachorro, convida todo mundo que a gente quer ver o ginásio cheio, né? Nós temos que terminar o programa, mas antes disso, qual é a data da formatura? Nós não temos data ainda, mas mais ou menos, provavelmente final de outubro ou início de novembro. Final de outubro, início de novembro. Isso aí. Mais ou menos essa data aí. Esse ano talvez mude um pouco por causa
vai começar um pouco mais tarde por causa da pandemia que houve, né? Então, Nós provavelmente até essa semana que vem, acho que a gente vai ter que se nos reunir e já vamos ter que decidir algumas datas. Não passa de novembro. Provavelmente o programa inicia em final de setembro, depois do dia 15 de setembro ali. Que são E aí- 10 aulas, 2 meses e meio, né? Bem dizer, né? Então não vai dar para começar em setembro, já tem que começar Tem que antes começar um um pouco. pouco antes, tem que começar um pouco Mas não passa do dia 10 de novembro a formatura. Beleza, pessoal. Soldado Alberto, muito obrigado pela presença e pelos que agradecemos. esclarecimentos. Soldado Hernandes, da mesma forma, obrigado pela presença e pela aula aqui que nós já tivemos um pouquinho sobre o ProERD. Sargento, uma satisfação de conhecer Prazer em conhecer o senhor também. Tá. Estamos à disposição. e espero o convite para a formatura. Espero que seja em São José do Sul e queremos o convite, né, Paulo? E vamos fazer mais divulgação, vamos trabalhar em cima. para que aconteça no nosso município, né? Isso, Porque já eu, como estou comandando São José do Sul, para mim é meu município. Então. isso aí. Ó, vocês dois escutaram o chefe, né? Então já vamos direcionar, Isso o dia aí. da reunião já vamos direcionar a formatura para São José do Sul. Isso E aí. estamos à disposição, se precisarem de divulgações através da TV Mon, estamos. Queria agradecer a vocês também, né, senhor? Agradecer pela oportunidade, sim, de nós divulgar o nosso trabalho também, né, da Brigada. Sempre. Falar em agradecimento, vamos agradecer novamente nossos apoiadores, que é a Decor Sabor e Companhia, Majob Link, provedor de internet, Irmãos Bono, Madeiras e Móveis Planejados, Agroturismo e Agroindústria Familiar da família FIR e Café Colonial, 100% Gaúcho, o site do agronegócio e Prefeitura Municipal de São José do Sul. E vamos colocar São José do Sul no mapa com cada vez mais segurança. Isso? certeza. Até a semana que vem.